Nós ouvimos tanto falar que Jesus é o bom pastor, que ele tem as suas ovelhas, que nós somos as suas ovelhas, mas hoje eu queria te perguntar uma coisa. Ok, Jesus é o bom pastor, mas o que são boas ovelhas? Vem comigo que nós vamos conversar sobre o relacionamento com Deus hoje. Duas coisas são muito importantes e precisam ser levadas em consideração quando nós falamos do relacionamento com Deus. Primeiramente o lugar que Jesus se coloca. Em João 10, ele diz, do 11 ao 16, ele fala sobre ser o bom pastor. Mas a gente não pode ficar nisso, a gente tem que levar em consideração que, da mesma forma que há uma expectativa nossa em relação a ele, há uma expectativa de Jesus, do Filho de Deus, em relação a nós, deste lugar de bom pastor. Então, ok, ele é o bom pastor, ponto. Mas também nós precisamos ser boas ovelhas para ele. E se nós lermos aqui, que é o que nós vamos fazer, a gente vai ver que tem sim algo da parte do Senhor, uma expectativa e uma espera do nosso posicionamento. Como nós devemos nos colocar diante dele. O que ele espera que nós façamos. Vamos ler juntos? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Olha só, dois lados, dois lugares aqui ocupados que a gente precisa destrinchar um pouquinho. Jesus diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E foi o que ele fez. E acredito que pensar em liderança, pensar em pastoreio, por exemplo, é tomar isso como um exemplo e imitar Cristo, fazer como Jesus, dar a sua vida. Jesus entregou a si mesmo por completo para redimir o homem, a mulher, dos seus pecados, para que fôssemos lavados, para que a justiça de Deus fosse concluída. Ele não entregou só um pedacinho, não é só um dia da semana, não, ele se entregou por completo, ele deu toda a sua vida pela causa, por aquilo que o Pai esperava dele, pela missão que o Pai entregou em suas mãos. Outro ponto, o empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor. Em outras traduções dizem mercenário, está falando e comparando a pessoas com mercenário. Então nós temos dois tipos de servir aqui. Nós temos o pastoreio, né, essa liderança que dá a vida, que se entrega por completo, e nós temos o mercenário, que não é nem considerado um ministério, a gente não pode nem considerar um ministério, um serviço, mas é uma pessoa que se coloca com interesses de tirar proveito do trabalho para benefício próprio. Então nós temos aquele que é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, e tem aqueles que são interessados em tirar benefício disso tudo, em receber apenas o salário. E aí Jesus vai aumentando, ele vai esclarecendo essa diferença pra gente. Ele diz assim, ele abandona as ovelhas e foge. Ele está falando do mercenário, daquele que é só um empregado. Quando ele vê o lobo chegando, quando ele vê o perigo, quando ele se sente ameaçado, alguma coisa diante dele o afronta, ele foge, gente. Uma boa liderança, uma boa condução e algo que Deus espera de nós é que sejamos corajosos. E nós temos isso por meio do Espírito. A ousadia, a coragem, a convicção e a autoridade vem do Senhor para defendermos as causas de Deus, não as nossas, mas da que Ele coloca em nossas mãos. Nós colaboramos com Jesus nesse trabalho aqui que ele está relatando. Ele é o bom pastor. Ele se comporta dessa forma com as suas ovelhas. Ele dá a sua vida. Diante do perigo, ele se apresenta e defende as suas. O mercenário não. Aquele que quer se beneficiar, ele pega suas coisas e vai embora, porque ele não tem o amor e o zelo para com as ovelhas, ele está mesmo focado no salário. Outro ponto, ele não se importa com as ovelhas. Jesus diz, o mercenário ele não se importa com as ovelhas, ele não está interessado no resguardo delas. Como eu falei para vocês, ele olha para o salário dele e diante da dificuldade, quando as coisas apertam, ele cata suas coisas e vai embora. Não há um vínculo, não há uma aliança ali com as ovelhas.
Outro ponto importante, também conheço as minhas ovelhas, diz Jesus, o bom pastor. Então, aquela boa liderança, aquele bom pastor, segundo o exemplo de Cristo, é aquele que conhece as ovelhas. E nós somos orientados pelo Senhor e conduzidos por Ele, como liderança, a olhar atentamente para o seu povo, a resguardar e a conhecer. Jesus é aquele, o bom pastor, que sabe das necessidades das suas ovelhas, porque Ele nos conhece em intimidade e profundidade. E Ele sabe o que nós precisamos. Ele tem esse resguardo. O bom pastor é aquele que cuida, gente. E tudo que o Senhor, eu tenho aprendido e visto na palavra, tudo que Ele espera de nós é que nós cuidemos uns dos outros, que a gente venha lavar os pés, que nós venhamos abraçar, ir em direção à dor das pessoas para trazer acalento, para trazer reconforto, para trazer refrigério. É o que Jesus faz e é o que Ele espera de nós. Também conheço as minhas ovelhas, pronto para morrer por elas, ele diz. Eu estou pronto para morrer por elas. Olha só o nível de relação como é diferente quando nós comparamos esses dois tipos de serviço, né? O trabalho no sentido empregado, mercenário e o bom pastor. E como Jesus nos orienta e nos ensina pelo exemplo dele a sermos pessoas que entregam as suas vidas em prol do evangelho. É aquilo que nós conversamos no começo do vídeo. Integralmente você está entregue nas mãos do Senhor. Não é só um final de semana, não é só um domingo, não é só no Natal, num feriado, quando encontra a família, ou então quando está com o pessoal da igreja. Não. Segundo Cristo, o exemplo de Jesus é integralmente a sua existência, a sua identidade, o seu estar no mundo. Ele reflete, ele anuncia o Filho de Deus, ele está em prol, nós estamos em prol da causa do Messias, nós estamos comissionados na missão de Deus em anunciar o Filho, isso é como um todo. Ele também diz assim, eu preciso trazer essas também. Então ele aponta aqui uma necessidade, uma causa inacabada ainda. E esse é o momento que nós vivemos na humanidade. Nós estamos nesse tempo de graça, onde o evangelho está sendo anunciado, o Filho de Deus está sendo anunciado, o tempo de perdão. Nós somos chamados também a irmos pelo mundo atrás dessas ovelhas que ainda não foram resgatadas. É o que Jesus diz aqui. Como um bom pastor, eu tenho outras ovelhas que eu preciso buscar e trazer para o meu aprisco. O bom pastor, ele resgata. Jesus é resgatador. Ele está interessado nos que estão perdidos e que são seus, que foram destinados, desenhados, escritos no livro da vida por meio da suficiência de Deus, da sua onisciência, do seu entender completo da história da criação. Deus já sabe quais são dele, quais são dos filhos, e Jesus está atrás desses ainda que precisam ser resgatados. Então nós estamos aí em um alerta, nós estamos em uma urgência, ir atrás das ovelhas de Cristo. Nós representamos Cristo nesta missão, nós precisamos ir também como ele foi. Não é sentar na cadeira e esperar o domingo chegar, gente. Nós estamos diante de uma missão. Nós temos um trabalho, o tempo aqui na terra é curto e nós precisamos cumprir essa obra que ele deixou para nós. Jesus é o bom pastor, ele vai atrás, ele está preocupado com as ovelhas que ainda não se chegaram ao seu aprisco e ele vai buscá-las e nos orienta a ir também e anunciar ele, a apresentar Cristo, apresentar esse bom pastor que está atrás das ovelhas. Mas agora eu queria trazer para vocês a nossa parte como ovelha nisso tudo. Primeiro, a gente conversou aqui sobre o bom pastor, sobre Jesus e sobre a liderança, o que ele espera de nós como aqueles que refletem o caráter de Cristo. Agora, pensando como ovelhas, o que eu anotei aqui? 3 coisinhas importantes. A primeira, elas me conhecem, Jesus diz. Olha só, as ovelhas de Jesus, que são do bom pastor, elas conhecem o pastor. Então, a identidade delas está relacionada com o conhecimento do filho. O que ele espera de nós? Conhecimento, intimidade, relacionamento. É isso que nos determina como boas ovelhas, como ovelhas de Cristo. Segundo ponto, elas ouvirão a minha voz. Então, por conhecermos e andarmos com Cristo, nós sabemos discernir a voz dessa liderança, a voz do bom pastor, para onde ele está nos orientando, para onde ele quer nos levar. Ele fala nos dias de hoje, gente.
Jesus continua falando, a palavra dele é eterna, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras durarão para sempre. É o que a Bíblia relata, é o que Deus revela aos homens, que as palavras dele jamais passarão. E ele fala com os seus, e quem é seu, as suas ovelhas ouvem ao Senhor, ouvem a voz dele. Último ponto aqui, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Isso está falando sobre unidade. Se vocês forem ler lá em João 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Ele está conversando com o Pai a respeito dos seus, e ele fala muito sobre unidade. Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um em mim, porque estando em mim, eles estão no Senhor e o Senhor está neles. Nós estamos sendo conduzidos para essa unidade, essa união, gente, de corações que pensam Cristo, que refletem Cristo. E isso é algo muito interessante nos nossos dias, porque cada vez mais parece que a gente vê uma diversidade ruim, aquela diversidade que constrói muros, que divide, cisões, rachas. Nós vemos muitas placas, mas pouca unidade. E Cristo conduz a sua igreja, ele espera de nós unidade. Nós precisamos nos entender nas nossas diferenças e precisamos ter Cristo como cabeça, aquele que nos une. O amor une perfeitamente todas as coisas, é o que Paulo nos ensina. E é amor a Cristo. Então nós olhamos para Cristo, é Ele que nos une como aquele que é o comum disso tudo. Os seus ensinamentos, as suas palavras, o seu testemunho, a sua história. Isso nos torna um nele, um no Pai. E juntos um povo, um corpo que reconhece o Filho de Deus. Isso é o diferencial dos seguidores de Cristo. Nós ouvimos a voz dele e é isso que ele espera de nós, que nós venhamos ouvir, que nós venhamos obedecer, ter um estilo de vida de quem segue os ensinos de Cristo, mas é um povo que se une e se junta em adoração e reconhecimento ao Filho de Deus. Esse é um desafio para nós nos dias de hoje também, e nós precisamos ter isso em mente, como missão, como meta, a nossa comunicação, a nossa comunhão como povo, não só como denominação. A gente já conversou isso aqui em outros vídeos, em outros momentos. Jesus, ele não enxerga os seus filhos como pentecostais, presbiterianos, apostólicos romanos. Jesus enxerga as suas ovelhas. E no final e na consumação, estaremos todos juntos e não haverá nenhuma placa, a não ser a do Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Essa vai ser a única placa que a gente vai ver, o único nome sendo levantado. Então nós precisamos resguardar e lutar pela nossa unidade como corpo. Precisamos nos unir como aqueles que acreditam em Cristo e seguem os seus ensinamentos. Nós precisamos ter em mente que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha para unir o povo, para dar a unidade. Terceiro ponto aqui que eu quero deixar para vocês são as consequências da quebra dessa relação. O que acontece quando nós não nos colocamos nesse lugar de boas ovelhas, como aqueles que seguem a Cristo, aqueles que resguardam a palavra do Senhor, que vivem segundo os seus ensinamentos, que glorificam o Filho, que reconhecem o Filho diante dos homens. Olha só isso aqui, Oséias 4, do 4 ao 6, vai falar um pouquinho disso pra gente. Eu recomendo também vocês assistirem o vídeo que eu fiz sobre as versões da Bíblia. Lá eu dou um resumo do livro de Oséias, um contexto para entender melhor as coisas que estavam acontecendo lá, naquele tempo, onde o povo ele estava em degradação espiritual, uma degradação social, moral. Eles se afastaram de Deus e Oséias traz umas palavras nesse sentido, de correção, chamando o povo para voltar para Deus. Lá eu detalho melhor esse contexto, mas eu queria ler isso para vocês. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Então, Oséias está falando aqui com as lideranças. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu destruirei a mão de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento,
também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. 6 marcos aqui que eu coloquei para a gente falar um pouquinho das consequências de quando nós não estamos no lugar das ovelhas que conhecem o seu pastor, que ouvem e obedecem a sua voz e que não são e não resguardam a unidade, né? Não buscam e não têm o entendimento que são um povo em Cristo Jesus. Primeiro ponto que Oséias falou: tropeçarão de dia e de noite, e isso fala a respeito do erro. A igreja erra porque falta conhecimento do Deus que ela diz servir. E isso é seríssimo. Como nós anunciamos algo que nós desconhecemos? Como nós falamos a respeito de um Deus que nós não servimos na prática, mas apenas no racional? Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera relacionamento antes de mais nada. E a falta, a quebra disso nos leva ao erro. Nós somos entregues a nós mesmos, nós perecemos, nós falhamos, é como um martelo que não está afiado, um machado, desculpa, que não está afiado. Você vai bater, bater, bater e vai ter muito trabalho para conseguir realizar o corte da árvore, o corte da madeira. Segundo ponto, destruirei a mãe de vocês. E o que isso significa, gente, quando Oséias anuncia isso a respeito do coração de Deus? Está falando sobre a família, está falando sobre a sua história comprometida, as suas raízes, a sua orfandade. Quando nós deixamos de andar com Deus, quando nós não conhecemos o Deus que nós dizemos servir, nós somos entregues à orfandade. Nós estamos sós, nós não temos raízes, não temos uma história, não carregamos aí uma trajetória ao longo dos séculos, as gerações se perdem. Isso é muito sério, gente, muito sério. Nós não conhecemos as nossas origens, a gente se perde pelo fato de não conhecer o nosso Deus. Terceiro ponto, por falta de conhecimento. Então, a destruição do povo, há uma degradação moral, social, cultural. Quando nós falamos que por falta de conhecimento o meu povo perece, significa que há uma degradação dos seres humanos, há uma perda moral, existencial, há uma subjugação. O ser humano deixa de ser aquilo que ele foi criado para ser, pelo simples fato e seríssimo fato de não buscar andar com o seu Deus, de não conhecê-lo. 4. Eu os rejeitarei. Deus diz: vocês se viram contra mim, o meu povo perece, o meu povo está se perdendo, está errando, está se degradando. Eu os rejeitarei porque eles não dizem, a sua existência não reflete o meu caráter. Vocês não me conhecem, vocês não falam as coisas do meu coração, vocês não se parecem ao menos comigo. Quando nós não conhecemos o Deus que nós dizemos seguir, quando nós não andamos com esse Deus, nós tendemos a errar e a não parecer com ele. Vocês concordam comigo que isso é uma lógica razoável de se pensar? Eu os rejeitarei, vocês não parecem comigo, não tem nada a ver. Como eu posso reconhecer um povo meu se nem ao menos vocês guardam os meus valores? Quinto ponto, não sejam sacerdotes diante de mim. Então, olha só, Oséias está falando em nome de Deus, as consequências de uma liderança, e ele está falando diretamente com essa liderança. O que Deus tem para eles diante da falta de conhecimento deles do coração de Deus, né? Falta de intimidade. Deus diz assim: não sejam sacerdotes diante de mim. Então o ministério deles está sendo rejeitado. Eu não estou rejeitando só o povo, eu estou rejeitando o serviço dessa liderança. Não está condizendo. O que eles fazem em meu nome, eu rejeito, eu não aceito. Isso não tem nada a ver comigo. E o sexto ponto, eu me esquecerei dos seus filhos. Isso fala de posteridade, o legado, a descendência, os seus frutos. Você vai trabalhar, você vai errar e os seus frutos são rejeitados por mim. Olha só as consequências de não resguardarmos o relacionamento com Deus. Olha só o que acontece quando as lideranças também, que são responsáveis por ensinar o coração de Deus, elas não conhecem aquilo que elas ensinam. Elas estão fadadas ao erro, elas estão fadadas a ver um povo se
perdendo em degradação, elas estão fadadas à orfandade, ao abandono, à rejeição. O seu trabalho não é produtivo, ele é rejeitado por Deus e a sua descendência não prospera, os seus frutos não permanecem, se perdem como pó, porque o que você está fazendo sem o conhecimento de Deus é morte. E aí a gente resume nessa frase, né? O meu povo perece por falta de conhecimento e conhecimento de quem eu sou, dos meus valores. Olha a seriedade disso e a importância de sermos boas ovelhas, de sermos aquelas ovelhas que conhecem o seu mestre, que conhecem o seu pastor, que discernem a voz que chama, a voz que obedecem. Eu quero fazer esse convite para você, eu quero deixar aqui essa preocupação e esse clamor. Nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos conhecê-lo e nós precisamos ouvir a voz dele, saber discernir quando é ele que fala conosco. Carol, como é que eu faço isso? Nós fazemos isso por meio da meditação nas Escrituras, das orações, dos exercícios espirituais, da nossa atenção voltada para Cristo, para a meditação dos seus ensinamentos, orações, tudo isso que nós temos conversado por aqui, os nossos devocionais, é andar com Deus, é ter em mente que a partir do momento que você aceita Jesus, a sua vida está totalmente, integralmente atrelada a essa verdade. Você respira, você exala e precisa exalar essa verdade. Jesus, o Filho de Deus, morreu por nós e nos resgatou da morte, direto para a salvação, e para toda eternidade nós estaremos em comunhão com o Deus Pai por meio deste Filho. Isso precisa estar vivo em nós todos os dias. Não dá para a gente esquecer hoje e lembrar só lá no final do ano, na hora de fazer novos votos, renovar os votos para o ano que vai começar. São todos os dias, gente. Nós estamos falando aqui de um estilo de vida que precisa ser resguardado. Essa é a seriedade desse assunto. Ok, Jesus é o bom pastor, mas nós precisamos ser as ovelhas dele. E para ser ovelha de Jesus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso guardar os seus ensinamentos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te alertado e tenha aberto os seus olhos para um chamado de Deus. Assim como ele tem feito esse chamado para mim, eu faço e passo isso para você também. Jesus, o bom pastor, nos chama para andar com ele. Ele diz, eu estou à porta e bato. Jesus está chamando. Ele diz também, nos versículos acima aqui de João 10, eu sou a porta. Quem passar por mim terá alimento, quem passar por mim estará saciado. Por meio de Cristo nós encontramos o próprio Deus, o Deus Criador, a saciedade, a completude existencial. É por meio do Filho. Há uma expectativa de Deus também na nossa postura. E vale a nossa reflexão aqui, o que eu estou fazendo, como eu me comporto no meu relacionamento com Deus. Será que eu resguardo os valores do Senhor? Será que eu me importo em conhecer mais esse Deus? Quem é esse Deus? Qual é a história desse Deus? Qual é o coração, a mentalidade? Qual é a nossa história daqui para frente? Para nós, onde nós estamos indo? Isso é importante e é muito possível de obtermos as respostas por meio da palavra, por meio das Escrituras. Está ali revelado, já foi anunciado. Jesus, o Filho de Deus, o mistério da humanidade já foi revelado. Nós temos acesso a esse banquete espiritual, essas revelações, esses ensinamentos. Cabe a nós nos posicionarmos e tomarmos o nosso lugar como boas ovelhas. Então eu chamo vocês novamente, que possamos ser, em nome de Jesus, boas ovelhas que estão ali comprometidas, que zelam, que resguardam o seu relacionamento com Deus acima de todas as coisas. Deus abençoe você e que possamos cuidar e zelar com todas as forças do nosso relacionamento com Cristo, o bom pastor. Até o próximo.